Olá, pessoal. Tem uma pergunta que sempre me é feita com frequência, tá? E de um tempo para cá, eu vejo com uma coisa muito positiva, né? São pessoas me perguntando assim, pastor, eu vejo que volta e meia o senhor comenta sobre culto doméstico, material para o seu culto doméstico e tal, tal, tal. Mas a pergunta é, como é que eu faço um culto doméstico? Né? E eu particularmente fiquei refletindo sobre isso, porque como eu tive o privilégio de crescer num lar cristão, isso meio que já estava ali embutido, né? Depois do Jornal Nacional, né? Papai sentava ali, a gente lia a Bíblia e tinha um momento ali de culto, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, tá? E aquilo carregou-se com o meu casamento com Anne, carregou-se com meus filhos e por aí vai. Só que acontece uma realidade hoje nas igrejas, né? E pode ser o caso de você estar vendo esse vídeo, em que você não cresceu numa realidade assim, que você veio de um lar em que você é o único cristão, o único é protestante. Então, a ideia desse vídeo aqui é fazer algo bem beabá. Então, se você é um crente maduro, que tem suas vidas devocionais bem ajeitadinha, o vídeo é para você compartilhar. Tá certo? É para você pegar esse vídeo e compartilhar para um amigo seu que é novo na fé, para você mostrar para algum parente seu, ou então para você ter uma referência um pouco mais didática para como fazer, mas a ideia desse vídeo é olhando para você que não tem uma experiência de culto doméstico, tá? Uma experiência de devocional cotidiana, pessoal ou em família. E aqui eu vou estar dividindo esse vídeo em pelo menos, tá, duas partes, que é devocional pessoal, né? Caso você seja solteiro, está viajando, e depois eu vou estar entrando no mérito de culto doméstico mesmo, olhando para um contexto familiar com criança pequena, tá bom? Então esse vídeo vai ter pelo menos essas duas partes aqui, tá certo? Então, dito isso, eu não vou estar aqui abordando todo o aspecto de teologia da adoração, não vou estar colocando aqui os aspectos teológicos da diferença de culto público para o culto privado, tá certo? Isso aí pode ficar para um outro momento. Mas a ideia que a gente tem que ter é de que a gente vai ter um momento de culto público, né? Tradicionalmente aos domingos, na sua igreja, na nossa igreja, mas a vida do cristão é uma vida de culto cotidiano. Então ele é chamado a adorar publicamente ao Senhor com os irmãos, na mesma medida em que ele é chamado a cultuar a Deus constantemente com a sua vida. Né? Ou seja, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então tudo o que um crente faz é para a glória de Deus. Levantar da cama, dormir, é para a glória de Deus. Tá? Então a gente tem momentos no dia em que a gente tenha isso de uma forma focada no nosso pensamento é fundamental. Não como uma regra apenas. Não é simplesmente você dizer assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, um crente tem que fazer isso. É mais como uma resposta. E até pelo ponto de vista, se você quiser usar um argumento bem, eu não gosto de chamar de egoísta, mas olha assim, rapaz, o que é que eu vou ganhar com isso? É para que justamente nos momentos de fraqueza, nos momentos de luta, o que você aprendeu, o entendimento que você tem do Salvador, venha lhe ajudar até para quando você não entender. Veja que por muitas vezes, por exemplo, a Bíblia vai colocar esse aspecto. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo em Filipenses 4, e a graça do nosso Deus que excede a todo entendimento. Ou seja, eu sei que ela existe, mas eu não vou entender. Por muitas vezes. No dia a dia, às vezes porque você é cansado, você tem que se levantar da cama, por exemplo. Tá? Então, se você enxergar o culto doméstico, sua devocional, como apenas obrigação, eu tenho que ler a Bíblia porque Deus mandou, ela vai chegar um momento que ela vai ser cansativa, vai ser um pouco frustrante, porque você está colocando apenas o mérito de eu tenho o que fazer. Mas se você olhar para um lado e vai dizer assim, rapaz, eu quero, não simplesmente eu devo, eu quero conhecer mais da beleza de Deus, da beleza do meu Salvador, conhecer a história de homens e mulheres da Escritura, de ouvir a voz do meu Senhor, ou seja, se Ele é o meu Pai, eu quero me relacionar com Ele. Como é que eu escuto? É através da palavra. Então, esse momento de devocional diária, pessoal, ele é fundamental para a sua vida, que é onde você vai estar reforçando ainda mais o seu relacionamento para com o Senhor na sua ponta. Que na ponta de Deus não muda por causa de Cristo.
Mas na nossa ponta a gente entender o quanto a gente é dependente, a gente entender que nem sempre a gente vai entender todas as coisas. Que você vai ler N textos bíblicos, você vai dizer assim, rapaz, não entendi. Mas eu entendi pelo menos uma coisa, que Deus existe, como diz Hebreus 11:6, e que ele é o presenteador, o galardoador daqueles que o buscam. Tá? Então, qual é a minha recomendação para você fazer sua devocional diária? Tá? É você pegar mais ou menos a liturgia da sua igreja, e aqui é um asterisco que é necessário, eu estou assumindo que a sua igreja tem uma liturgia parecida com a da igreja que eu sou o pastor, tá certo? Que é uma liturgia, tem uma leitura bíblica, uma oração, cânticos, pregação da palavra, sacramentos e a bênção. De uma forma resumida, essa é a liturgia da nossa igreja, tá bom? Então, o que eu recomendo você fazer na sua devocional diária? Comece com uma oração. Sempre. Primeira coisa, Senhor, nem que seja uma oração com a simples frase que eu vou dizer agora. Senhor, me ilumina para entender a tua palavra. Então, essa primeira oração, eu não colocaria uma oração de pedidos, ou abençoa papai e mamãe. Não que seja errado, saliento bem. Aqui estou dando uma orientação geral. Mas eu colocaria uma letra, Senhor, me prepara para esse momento aqui agora. Olhe para aquele momento. Senhor, me prepara para isso aqui. Me ilumina meu pensamento, ilumina meu coração. Me dá prazer em ler a tua palavra. Cristo Jesus, amém. Perdoa o meu pecado, limpa a escama dos meus olhos, para que eu possa enxergar aqui a beleza da tua palavra. Que eu não me enxergue, mas enxergue o Senhor. Em Cristo Jesus, amém. Pronto. Feito isso, aí duas coisas podem acontecer. O que eu recomendo a você? Leia a Bíblia de forma ordenada. Quero dizer com isso. Veja que eu não estou falando em sequência, mas de forma ordenada. E aqui você vai encontrar N maneiras de como fazer isso. Você pode ler em sequência, de Gênesis, Apocalipse. Você pode colocar uma meta e dizer assim, eu quero ler Marcos. Aí você vai ler Marcos. Vou ler as cartas de Paulo. Só que veja que você está tendo uma ordem. Você não vai pegar a Bíblia e vai fazer, o que é que Deus tem para mim hoje? E vai apontar. Não faça isso, não recomendo. Seja ordenado nisso. Então, pastor, eu quero ler as parábolas de Jesus. Não deixa de ser uma ordem. Então, se você não tem experiência nisso, o meu conselho para você é, comece pelo Novo Testamento. Se possível, Marcos. Tá? E espero que essa frase não seja tirada de contexto. Se você não tem experiência nisso, se você é uma coisa que você está começando agora na sua vida devocional, eu não colocaria como uma meta primária ler a Bíblia toda em um ano, num começo. Mas você lê com atenção. É muito melhor você ler o mesmo capítulo 3 vezes do que você ler 3 capítulos. Muito melhor. Já que você está começando, então eu vou ler Marcos 1, vou ler Marcos 1, vou ler Marcos 1. Para entender o que você está lendo lá. Tá? Então você fez isso. Na minha devocional, eu tento me responder 2 perguntas. O que eu aprendi de Deus nessa passagem, porque tira o foco de mim. Mas aí onde é que eu entro? Como é que eu respondo a isso? Se eu aprendo que Deus é isso, qual é a minha resposta? Então faça isso de forma ordenada. Mas pastor, por que o senhor falou que várias coisas podem acontecer? Porque você pode se valer de materiais devocionais. E aí, meu amigo, é só o que tem em qualquer livraria evangélica. Saliento que a maioria deles é ruim. Tá? Como a proposta desse vídeo não é causar polêmica, então eu não vou nem citar o nome do mais vendido no Brasil aqui hoje. Tá certo? Mas fique longe dele. Então, se você ganhar alguma coisa que tem café no meio, deixe ele lá, agradeça o irmão que lhe deu, tá certo? Que ele fez isso com a melhor intenção do mundo, mas não é bom. Tá? Então, o que acontece? A dificuldade que você vai ter vai ser de encontrar um bom material devocional, esse é o ponto. Então, eu me atrevo a recomendar 3. Tá? Caso você entenda que uma devocional vai lhe ajudar a manter uma sequência, ou você é novo na fé, não consegue interpretar a Bíblia bem, você acha que não tem bons materiais para interpretar a Escritura, eu vou recomendar 3. Tá bom? Um deles é esse aqui, o tradicional Spurgeon Dia e Noite. Tá? Um bom material, né, em que você vai ter aí em cada página um versículo tradicionalmente em cima e um trecho de um sermão de Spurgeon. Tá? Então, eu acho um excelente material. O outro material eu não consegui, eu até comentei aqui antes, que eu não tenho porque eu já dei todos.
mas é um livro do pastor Timothy Keller e sua esposa, chamado assim, Os Cânticos de Jesus, tá? Que são devocionais nos Salmos. Então ele também tem uma parte do Salmo, uma breve devocional, e embaixo tem uma oração, inclusive para você fazer, tá bom? Então é um material que eu sugiro também. E o terceiro material, esse aqui, Estudos no Breve Catecismo, do Leonard T. Van Horn. Por incrível que pareça. Ele pode, pastor, você está pensando em material acadêmico? Não, esse é o ponto, ele não tem nada de acadêmico. Tá? Ele tem um breve catecismo, aí tem os textos bíblicos embaixo para você ler, aí ele tem comentários em cima da pergunta e na página de trás ele já tem uma devocional prontinha sobre aquele assunto. Então, para mim, é um dos melhores, quiçá o melhor material para culto doméstico que tem. Então, fica aí a sugestão, mesmo para sua devocional diária. Então, orou, leu o texto bíblico, 2, 3 vezes o texto, se for o caso, ou usou seu devocional, medite sobre aquilo. Gaste um tempo nesse momento assim, o que eu li? Nesse momento li, amém. Poxa, qual o impacto disso aqui na minha vida? Eu tenho sido assim. Já que devocionais são mais aplicativas, tente aplicar o seu coração. Não faça aquele famoso, rapaz, o sermão hoje foi pra tu, na sua vida devocional. Leia aquilo assim, rapaz, como é que se aplica a minha vida? Feito isso, aí você pode fazer, como dizem aqui, a ideia não é ser rígido, tá? É mais um modelo para que você pode literalmente ir modelando. Você pode fazer uma coisa. Se você gosta de cantar, o faça. Às vezes, não vai ser possível se você faz sua devocional no trabalho, tá? Ou tem gente em casa, ou você se achar como eu, que sua voz é feia pra caramba. Então, o que é que você pode fazer? Pega uma playlist do YouTube, pega uma playlist do Spotify, tá certo? E escute um cântico ao Senhor, um hino. E escute ele ali, bota seu fone de ouvido, ou bota do seu lado ali o celular baixo, ou bota na caixa de som da sua casa. Só não recomendo você colocar num ponto que incomoda seu vizinho, tá? Mas escute. Cante, escute, duble, é o que eu faço, tá certo? Eu boto para escutar e fico dublando com a minha boca abre, mas não sai som. E depois de feito isso, aí você vai orar. E vai encerrar a sua devocional. E essa oração, diferentemente da primeira, aí ela vai ser mais aplicada. Porque você vai orar pelo que você leu. Agradeça pelo que, como o Senhor se revelou naquela manhã a você. Seja você tenha sido confrontado ou confortado, ou os dois. Senhor, obrigado, porque hoje eu fui confrontado nesse meu pecado. Hoje a minha preguiça, hoje a minha lascívia, hoje o meu orgulho foi confrontado com a tua palavra. E eu fui confortado em Cristo. Faça isso. E aí, naquele momento, aí veja a diferença. Ao invés de você fazer aquele momento, os que têm um pouco mais de idade vão lembrar disso, mas no final do show da Xuxa, né? Tinha aquele momento que a Xuxa pergunta assim, quer mandar um beijo pra quem? Aí, 99% dos pirraia. Pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Pronto. E aí, se você perceber, por muitas vezes, nossas orações pelos nossos parentes, é desse jeito. Senhor, abençoa papai, mamãe, vovó. E não tem nada de errado com isso. Eu quero salientar isso muito bem. Mas veja que quando você está orando assim, Senhor, hoje eu fui confrontado ou confortado nesse aspecto. Pois, Senhor, conforta a mamãe nisso aqui. Ela não está bem. Você vai poder aplicar o que você leu. E aí veja que suas próprias orações não vão ser monótonas ou repetitivas. Porque a cada dia você vai estar tendo um motivo novo para estar orando. Recomendo vocês conhecer a sua igreja, até para orar por pessoas ali. Né? Por muitas vezes, pelo menos lá no jogo, a gente sempre está colocando pelo menos os enfermos ou as grávidas. Você vai orar por elas. Senhor, abençoa o pai de fulano que está doente, abençoa Cicrano que está fazendo uma cirurgia, conforta fulana que o pai dela, o Senhor chamou para si. Ore pelos outros. Então você vai orar por você, pelos outros e, por fim, para que aquilo ali aplique, se torne prático no seu coração. Em Cristo Jesus, amém. Então veja que todo esse momento, eu vou calcular que ele vai ter em torno de, pode parecer muito trabalho, né? Mas quando você fazer ele com tranquilidade, com frequência, uns 20 minutos. 20, 25, 20 a 30. E, pastor, eu faço 1 hora. Graças a Deus. Continue, faça 2, se você puder. Mas aí me permita ser um pouco realista dentro da realidade de vários. Tá? Porque, às vezes, quando a pessoa faz uma devocional de 2 horas, isso acaba, às vezes, se tornando um empecilho para que ela tenha uma regularidade. Porque ela já sabe, papai, eu vou passar 2 horas aqui, eita, mas eu tenho que ir pro mercado, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer não sei o quê.
E 20 minutos nem se compara com o tempo que você pega no Instagram, por exemplo, no seu celular. Então, sua devocional diária, faça isso. Por último ponto nesse aspecto ainda, depois para ir para o culto doméstico com crianças, pastor de manhã ou de noite? Não tem resposta certa. Alguns vão funcionar melhor de manhã e entender, e eu recomendaria amanhã por um sentido também pragmático, que é para que aquilo possa estar encharcando sua cabeça durante todo o dia. Então você começa e é exposto pela manhã, ao invés de estar exposto a notícias, WhatsApp, a bom dia com florzinha no grupo da sua família. Você começa exposto com a glória de Deus na sua frente, meu filho. Então seu dia já começa no topo. Tá aqui, eu tô vendo Deus e a sua glória aqui na palavra. Então, meu amigo, seu dia já começou no ápice. Então, tenha certeza que naquele dia coisas ruins vão acontecer. Seja o calor, seja a chuva, seja a energia que faltou, ou seja um problema ainda maior. Mas você já tem um ponto fixo para onde está olhando. O mesmo pode ser dito da noite, em que você teve um dia cansativo, de problemas. Senhor, pois agora eu vou encontrar o meu descanso. Agora que vai ser o meu momento de eu contemplar a tua palavra e eu perceber que tudo que eu passei nesse dia é poeira. E em todos os momentos o Senhor me protegeu ao longo desse dia. Então, há-se um argumento para fazer pelos dois. Tá bom? Eu confesso que depois de 20 anos de ministério eu sou pragmático. Faça quando você puder fazer. E com atenção. Não de uma forma corrida, não de uma forma de bater o ponto, mas com atenção. Dito isso, pastor, e culto doméstico com a família, com criança pequena? A estrutura é a mesma, então eu não vou entrar aqui em detalhes. Você vai orar. Se você, homem, coordene o momento de oração. Abra com você sempre. Senhor, fala conosco aqui na tua palavra. Leia um texto bíblico, use uma devocional, tá? Se você tiver crianças ou adolescentes, tem um material que eu recomendo, mas eu tenho que colocar um adendo, que é esse aqui. Treinando Corações e Ensinando Mentes. Tá certo? Devocionais para famílias baseadas no breve catecismo de Westminster. Então veja que ele pega o breve catecismo que eu aqui citei e ele já faz as devocionais já prontinhas para você. Tá certo? Então aqui, ó, pergunta 51, aí tem segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai. Qual é o ponto? É de que ele vai ter as leituras bíblicas para você fazer, mas tem algumas aplicações, tem alguns desse livro aqui em particular, que eles não vão ser cristocêntricos. Então você tem que lembrar disso, o seu papel é sempre apontar a Cristo. Se você está lendo a Bíblia e não consegue apontar para Cristo por semelhança, por contraste, ou por cumprimento, pelo menos essas três, há algo de errado na sua leitura bíblica. Se você está usando o livro, isso se aplica também ao Spurgeon de noite, a qualquer devocional, na verdade, para ser justo. Não apenas a essa. Você vai ler a devocional, vai estar falando coisas corretas, mas se não aponta para Cristo, não aponta para a necessidade que a gente tem dele. Então, leia a Bíblia com sua família. Se você está usando a Bíblia, seu filho está aprendendo a ler, bote ele para ler a Bíblia. E em particular, né, e aqui vou ser bem territorial agora, se você for presbiteriano. Porque se você batizou o seu filho, como eu espero que você o tenha feito, você prometeu diante de Deus e de testemunhas que você ia ensinar o seu filho a ler para ler as Escrituras. Eu prometo ensinar meu filho a ler para que ele possa ler as Sagradas Letras. Então, se seu filho está aprendendo a ler, bota ele para ler a Bíblia. Pastor, vai demorar demais. Lembre-se de novo, como eu falei no início, não é o que, é o como. Eita, você está vendo ali como Deus está lhe usando para cumprir o juramento que você fez. Rapaz, eu estou vendo aqui, ó, meu filho, pela graça de Deus, lendo, vou ser bem clichê agora, o Senhor é o meu pastor. Você não vai esquecer isso. Vai chegar um dia que ele vai ler o Senhor é meu pastor. Bota ele para ler. Seja sábio. Bota ele para ler uma parte de um versículo, se for um caso, tá? Ou aponte para ele, minha filha, lê isso aqui, filho, lê isso aqui. Mas leia. Então leia, cada um lê um versículo, por exemplo, assim que a gente faz lá em casa, tá? E aí comente em cima daquilo. Não, pastor, não tenho condição. Use um devocional.
Peça ajuda para o seu pastor, para os seus presbíteros, para você se equipar. Feito isso, pergunte. Ah, pastor, mas lá em casa os meninos são muito pequenos. Aí aqui você vai fazer uma divisão dura. Em que sentido? Como é que eu faço lá em casa? Então, nesse exato momento da gravação, eu tenho uma filha de 8, uma de 7, uma adolescente de 16 que já professou a fé e minha esposa. Então, como é que eu faço? Eu leio o texto, a gente lê, né, o texto bíblico juntos. Aí eu comento primeiro para elas. Eu pego o texto, resumo e aplico para a vida delas. Situações da vida delas, do cotidiano delas e falo para elas. E aí depois eu corto e falo para minha esposa e para meu filho já como adultos, por assim dizer. Então, num primeiro momento vai ter esse corte e tem que ter. Tem que ter. Você, como chefe da casa, olhando agora para os homens, você tem que ter essa ideia. Rapaz, eu tenho públicos distintos aqui, então eu tenho que falar para os dois. Então você vai ter um momento para falar para ele, você vai depois falar com... Ou o contrário. Feito isso, agora é hora de cantar. Se você tem criança, aí você vai cantar mesmo. Pegue a música de infantil que canta na igreja, tá certo? Se valha de material que pode ter na internet também. Mas me permita também só fazer uma sugestão. Eu não vejo nenhum problema em cantar 3 palavrinhas, um exemplo. Vamos cantar aqui 3 palavrinhas. Beleza, tô nem sendo irônico, cante. Mas permita-me só fazer uma sugestão. Cante as músicas que são cantadas na igreja com seu filho, para que ele comece a cantar na igreja. Então, ou seja, você vai cantar 3 palavrinhas, que é a música que canta lá, que todo mundo, criança, gosta, beleza. Mas pega o boletim de domingo, pega uma música que você gostou domingo, vamos cantar essa daqui? E cante. E eu vou além. Pastor, minha voz é feia, é mais feia que a do senhor. Duvido. Mas, se a sua igreja, como é o caso da minha, é gravado os cultos, vai lá e volta para a parte do culto que é cantar aquela música. Né? A igreja do Joque, representando o Joque, que eu sou pastor, tem o privilégio de ter assim, uma das melhores equipes de música do Brasil. Então, para mim, é fácil fazer isso. E bom. Então, se você não tem nem que ver na sua igreja, @PJoque no YouTube. Tá certo? Vá lá, pegue lá as transmissões e vá lá. E veja os cantos sendo cantados. E cante com eles. Para que quando chegar no domingo na igreja, eita mãe, aquela música que você cantou. Tem algumas igrejas que fazem até melhor. Acho que o Joque até precisa fazer isso. Que é mandar com antecedência as músicas. A gente está começando a fazer isso com as músicas que a gente vai ensinar. Mas às vezes assim, ó, quais músicas que eu vou cantar domingo? Essa daqui. Porque para quem faz culto doméstico é uma maravilha, porque já vai preparando o filho para cantar domingo na igreja. Feito isso, oração. Aí você pergunta, algum motivo de oração? Aí você pergunta, para eles se sentirem ativos. Orar por isso, orar por isso. E no começo, nem brigue com eles. No começo, o filho vai dizer, orar pelo papai, pela mamãe e pela vovó. Tá certo? Começou a falar, ensine seu filho a orar. Então, se ele não consegue ainda fazer por conta própria, diga e ele repete. Diga e ele repete. Faça uma, 2 ou todo mundo ora naquele momento. Dito isso, recomendo encerrar com uma forma só. De novo, nada disso aqui é escrito em pedra, assim diz o Senhor, tá? Mas a gente, por muitas vezes, ignora o que é dito junto. Ou seja, quando eu olho para uma pessoa diferente de mim, como é minha esposa, como são meus filhos, mas quando a gente está falando a mesma coisa, aí o que aquele momento de forma prática me mostra? Que há muito mais o que nos une do que o que nos separa. É lógico que em família é fácil ver isso. Mas dito isso, feitas as orações, termine com a oração do Senhor, oração dominical ou simplesmente o Pai Nosso. É uma das primeiras orações que eu recomendo você ensinar ao seu filho. Diga, repita, vá devagarzinho até que ele aprenda. Por quê? Porque você vai estar ensinando ali e aí fica para o tema de outros vídeos. Até para você aprender como pedir. A oração do Pai Nosso é caracterizada por pedidos, não por afirmações apenas. Então você vai estar mostrando junto com o seu filho que Deus é o nosso Pai. Veja que mensagem bonita do seu próprio filho. Você vai estar, e aí o seu filho vai estar vendo isso. O seu filho, sua filha, que ele chama de pai. Pai, pai, pai. Aí ele vai ver o pai dele dizendo assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Ou seja, o seu filho vai aprender desde cedo que aquele paizão dele é dependente de um outro pai. Um pai que está nos céus. E que é o nosso pai por causa de Cristo.
Então, a ideia desse vídeo é ser bem prático mesmo, para que você comece esse hábito, para que você lute e faça, porque vale muito a pena. Para a sua vida, para a sua família, para a salvação, como instrumento para a salvação dos seus filhos e instrumento de fortalecimento da sua fé. A você que é do Jockey, qualquer dúvida, você pode me procurar pessoalmente, como sempre pôde, tá? E a você que não é, eu espero que esse vídeo lhe ajude, lhe estimule na sua vida devocional a ficar sempre encantado com a beleza do nosso Redentor, tá bom? Então, esse vídeo em particular, compartilhe com quem tem dificuldade, com quem está precisando, que é para ser de fato um vídeo bem tutorial, prático, para culto doméstico e devocional. Que Deus o abençoe, siga firme na sua vida com Deus e até mais.